Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui de novo no trânsito. Minha casa é o trânsito praticamente. Tô vindo aqui conversar com vocês, dar um oi. Ai, gente, eu tenho que falar com vocês sobre o vídeo, né, que eu repostei do Dr. Lucas, que é um médico excelente. Ele e o Dr. William são médicos assim que estão colocando os médicos tradicionais de cabelo em pé, porque eles são muito bons, e eles são aqueles médicos que olham pela causa do que o paciente tem, sabe? E não fica lá só remediando sintomas, não. Eles vão a fundo e procuram a causa do mal que aquele aquele paciente está passando. Gente, mas assim, eu recebi uma chuvinha de perguntas de você sobre a questão da desparasitação, né? Do remédio para verme e tal. E não é novidade aqui nesse perfil, eu tenho falado isso há um tempo já deve ter uns 4 anos já. Foi desde quando eu estudei a matéria de boas práticas de alimentos. Esqueci o nome da matéria, mas eu lembro que eu tinha estudado uma matéria que fala muito sobre a questão da higienização dos alimentos e tal. E aí eu relembrei esse assunto, sabe? Falei, gente, isso é muito importante. Foi quando eu comecei a falar muito sobre a higienização de frutas, verduras e legumes aqui no meu Instagram e tal. E que eu acho que isso é muito importante, sabe? São coisas básicas, mas que com a correria do dia a dia a gente acaba perdendo essa rotina mesmo, sabe? De fazer essas coisas. Compra lá, só dá uma lavadinha no alface, no tomate, e pica e já come, e as coisas não são bem assim, né, gente? A gente tem que higienizar mesmo. Justamente por causa de vermes, parasitas, bactérias, vírus, enfim. E aí, gente, depois que eu coloquei aquele vídeo, eu recebi algumas perguntas sobre isso, e eu vou aproveitar esse tempo aqui do carro pra gente ir conversando sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível, mas o assunto é longo, não é um assunto, né, que a gente consegue falar rapidinho, mas eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Por que a gente deve desparasitar? Porque, na verdade, isso já era uma prática dos nossos avós, bisavós, dos nossos pais. Isso já era uma prática. Mas perdeu-se o costume. Por quê? Porque a gente teve uma evolução muito grande no saneamento básico, né? O tratamento de água trouxe assim, uma revolução para a gente, questão de doenças parasitárias. E aí, perdeu-se meio que esse costume. E com a migração de muitas pessoas, né, da roça para a cidade, acabou que as pessoas se acomodaram. Tipo, tô na cidade, tem água tratada, não tem necessidade de fazer isso mais. Tomar remédio para verme. Mas, gente, sim, nós precisamos tomar o nosso remedinho para verme. Os vermes, eles são bem traiçoeiros, sabe? Porque eles vão ficar ali morando em você em algum tempo, porque você é um hospedeiro sensacional para ele. Você sempre vai ter comida, vai ter o nutriente necessário, você sempre vai ter água, você sempre vai ter um ambiente quentinho, confortável para ele ali. Então, você é um bom hospedeiro. Nós somos bons hospedeiros. E aí, esse verme dificilmente vai sair sozinho. A não ser que você tenha uma alimentação, que você coma alimentos que são desparasitantes naturais. Por exemplo, a semente de abóbora, a semente de mamão, o chá da folha do mamão também.
alimentos que são que incomodam os vermes, vamos colocar assim, e acaba ajudando a expelir. Mas caso você não tenha esse costume, eles vão ficar aí e você vai tendo alterações. Então, quais são os sintomas que até parecem sintomas de várias coisas que a gente tem na vida, mas que pode ser sintomas de que você tá com algum parasita aí, com algum verme? Dor de cabeça sem explicação, cansaço demais, aquela fadiga, aquela falta de energia mesmo, que você não sabe explicar. Você sempre foi uma pessoa animada e tal, de repente você tá esgotada, zero energia. Dermatites, coceiras, muitas coceiras, sabe? Sem explicação, candidíase de repetição. Que mais? Muita queda de cabelo. Nossa, gente, é tanto sintoma. Sério, a visão embaçada, turva. São muitos sintomas. E, enfim, são sintomas que são comuns e que a gente tem por outras coisas, sabe? E aí a gente precisa se entender, né? Se observar. Eu sempre falo isso aqui, a gente precisa se observar, se entender, para que a gente possa se cuidar melhor. E tomar, eu acho que decisões na hora certa, sabe? Pausa para a dica do trânsito. Houve uma batida aqui na Cristiano Machado e o trânsito estava bosta. Mas enfim, gente, então a gente tomar decisões na hora correta, isso faz toda a diferença para a nossa saúde. Thalita, como eu posso saber se eu tenho parasita ou se eu não tenho? Você vai procurar seu médico, pedir exame de fezes, ele vai mandar você fazer e a gente vai tentar descobrir aí pelo exame. Se der alteração, você vai tomar o seu remedinho para verme. Se não der alteração, você não vai tomar. Mas o verme, até para isso ele é esperto, sabe? Ele não se deixa assim detectar com facilidade. E tem as fases também, né? Então, tipo, tem fases que não vai ter tanto detecção assim. Por exemplo, quando tá na fase do ovo, pode ser que venha um ovinho junto com as suas fezes, pode ser que não. Então, a gente tem que atentar até nisso, porque pode ser que seu exame dê negativo para tudo, mas um falso negativo, tá? Então, sempre converse com seu médico, porque eu não sei se eu já disse isso aqui, essa frase, mas eu acredito que já. A clínica, ela é soberana. O que é a clínica? A clínica é o que nós profissionais olhamos para o nosso paciente e entendemos, não, esse sintoma é característico disso. Esse outro sintoma é característico daquela outra doença. Ou então, nossa, vamos investigar melhor isso pra gente ver o que tá acontecendo por conta dessa reação que você tá tendo. Então, a clínica, o que eu vejo nos meus pacientes vai me mostrar muita coisa que às vezes os exames não vão me mostrar, tá? E aí, sempre converse com seu médico, peça ele para te investigar, para você ter o melhor tratamento possível, ok? Bom, então fechado isso aí. Por que a gente deve tomar, né, o remédio, como que lá são os verminhos, por que eu sempre falo isso aqui e como a gente pode detectar. Agora, vamos para a parte de quê? Vou te dar alguns motivos para você repensar aí. Será que realmente eu tenho isso? Eu faço isso? Eu gosto disso? E são atitudes e comportamentos que nós temos que podem sim fazer com que a gente esteja facilitando para os vermes e parasitas virem até nós. Então eu vou te dar alguns motivos aí e quem sabe você
você se encaixa em algum deles ou em vários deles, né? Primeiro motivo que eu quero te dar: se você tem animal de estimação, gato, cachorro, um animalzinho que você fica com ele com você, sabe? Tipo, fica na sua cama, fica no seu sofá, sobe na mesa enquanto você tá comendo. Se você tem essa prática com seu animal de estimação, você é um candidato a tomar remédio para verme. Porque até o seu animal toma. Se você leva ele ao veterinário, o veterinário sempre vai passar ali, de tempos em tempos, um vermífugo pro seu animal. E com você não vai ser diferente, você também precisa tomar. Por quê? Os parasitas dos animais, eles também se alojam na gente, né? Nós também somos hospedeiros para alguns deles. Então a gente pode ter essa, vamos dizer assim, essa translocação de hospedeiros. Aí o parasita do seu animal vem para você, sabe? E animal, gente, eles são, né, bichinhos que não pensam, a gente é que dá o comando para eles. Então eles estão em todo lugar, eles pisam em qualquer lugar, locais limpos, locais sujos. Às vezes você leva ele para passear na rua, para fazer xixi, para fazer cocô, e eles brincam com alguma coisa suja na rua. Às vezes eles somem durante o dia, de repente eles aparecem brincando com uma barata, uma lagartixa, porque o daqui é assim, de repente ele tá com uma barata brincando com a patinha assim. Depois ele vai lamber essa patinha. O animal tem disso, ele faz a sua própria higiene, né? Então tem esses fatores que nós pegamos o animal, a gente beija, cheira o animal, e as nossas vias aéreas vão receber aí esses parasitas. Então, cuidado. Então, se você tem animal de estimação, você é um candidato a desparasitar. Segundo, se você gosta de churrasco, eu também amo churrasco, muito mesmo. Mas, se você gosta de churrasco, de comer aquelas carnes mal passadas, sabe? Nós temos vermes e parasitas que são exclusivamente de carnes. E se essas carnes não forem bem cozidas, a gente acaba consumindo carne contaminada, entende? Vou dar um exemplo de um parasita, a tênia. Esse parasita, ele é específico da carne de boi. Então, se você come carne de boi mal passada, né? Lógico que nem todos os bois vão ter, nem toda a carne vai ter. Mas a gente vai saber qual é? A gente não vai saber qual é. Então a gente tem que cozinhar todos. E no churrasco, às vezes, não assa, né? Da forma desejada. Porque o centro do alimento, ele não recebeu aquele calor a tantos graus específicos que proporcionou para ele ali a eliminação de germes, de bactérias, de protozoários, de todos os vermes, gente. Quando eu falar vermes é tudo, tá, gente? E aí a gente acaba comendo essa carne contaminada. Então, se você gosta aí de um churrasquinho mal passado, e às vezes você tem costume, você come na sua casa, você come numa churrascaria que você saiu, você não sabe como é que foi feita aquela carne, você não sabe como é que o churrasqueiro assou, né? Se às vezes você tem costume de comer em locais populares mesmo, que a gente, o fluxo de pessoas é grande, tem gente que conversa em cima das comidas ali que a gente vai no self-service, né? Gente, é tanta coisa. Mas enfim, se você gosta do churrasco mal passado, você também é candidato. Terceira coisa, se você gosta de comida japonesa, você também é um candidato a desparasitar. Hoje em dia, né, é difícil não encontrar um apaixonado aí pela comida japonesa, porque virou febre, virou moda. Então, gente, a maioria das peças que nós comemos na comida japonesa é o peixe cru, né? E tem verme
talarico, a gente entraria, entre aspas, como se fosse o churrasco mal passado, sabe? Porque vai dar calor só por cima ali e no meio a gente sabe que ainda tá cru, né? Então, se você gosta da comida japonesa, você também é um candidato. Gente, eu não vou entrar no mérito nem da manipulação, tá? Da saúde do manipulador, da higiene do próprio manipulador. Não tô falando sobre isso, tô falando do próprio alimento, tá? Quarta coisa, você não higieniza o seu alface, o seu tomate, sua couve, suas verduras e legumes. Se você não higieniza, você pode tomar seu remédio pra ver, porque sempre vem, gente, no alface, sempre vem na couve-flor, umas larvinhas pititicas, uns caramujinhos, sempre vem, sempre vem. Então, cuidado com isso aí. E aí você também é um candidato, né, pra poder desparasitar. E quinto e último, mas assim, interessantíssimo e que todos nós fazemos, tá? Nem vem falar que você não faz, você faz. Que é levar o celular pro banheiro. Então, às vezes, nós usamos banheiros que não são somente os banheiros da nossa casa. Lembrando que até o banheiro da nossa casa é contaminado, né, gente? As fezes, elas têm trilhões e milhões de bactérias. Então, se você leva o celular pro banheiro, você é um dos candidatos a desparasitar. Porque às vezes a gente usa banheiros comunitários, sabe? E aí são várias pessoas usando aquele banheiro. Pessoas que você nem sabe quem entrou, quem saiu. Mas você tá ali com seu celularzinho e tal. Você vai lá, põe a mão na papeleira, pega, né, um papel ali. Outra pessoa já encostou a mão ali, você não sabe nem quem é que foi a pessoa, como que ela encostou essa mão ali. Às vezes você vai na pia desses banheiros comunitários e alguém deixou o celular e você tem que lavar a mão naquela pia, você pega o celular da pessoa, arreda até por educação. E você sabe, gente, onde que essa pessoa passou essa mão dela pra pegar o celular, pra deixar ali, né? Então, se você leva o seu celular ou você usa banheiros comunitários, enfim, você também é candidato a desparasitar, ok? É isso, gente. A gente tomar cuidado mesmo com o nosso comportamento, as nossas atitudes com relação tanto ao dia a dia, a higiene do dia a dia e dos alimentos e tal. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Aí, o problema também não é só você levar o celular, né? É você não higienizar a mão após usar o banheiro da forma que você precisa higienizar. Como, por exemplo, lavar a mão com sabão. Parece óbvio, não parece, gente? Mas a quantidade de pessoas que falam que não lavam as mãos com o sabão é gigante. É gigante. O número de pessoas que falam isso, que não lavam as mãos com sabão. Elas lavam a mão ali na correria com água só. E, gente, somente água não vai ajudar em nada. E aí, gente, eu queria falar com vocês o seguinte, que só a água não vai fazer diferença na higienização das suas mãos. A única coisa que ela vai fazer é te dar a sensação que está higienizado, mas que na verdade ela está apenas espalhando todos os germes e bactérias e vírus e todo mundo, tá? Ela não tá tirando nada. Então por isso que você tem que usar ou sabonete ou um álcool em gel, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então, se você faz qualquer uma dessas coisas, se você não é atento para sua higiene, para a higiene dos seus alimentos e dos locais onde
comece a se atentar e a entender que a sua saúde intestinal, ela depende disso, viu? Sua saúde intestinal, ela depende da sua atenção e do seu cuidado também. Lembrando que, gente, cuidar do intestino é cuidar da sua saúde como um todo. Desparasitar é cuidar do nosso intestino, gente. Desparasitar é cuidar daquilo que às vezes a gente negligencia demais. Eita, o trânsito hoje tá muito agitado. Gente, a carona hoje foi agitada, tá? Não sei se vocês perceberam aí ao redor, mas hoje tá maravilhoso. Mas é isso, gente. Era isso que eu queria falar com vocês. Mas eu adoro fazer isso, e a gente bater esse papo e trazer mais informações aí pra vocês, pro dia a dia de vocês. Então, gente, o recado pra vocês é: se cuidem. Bebam a água, coma frutas, verduras e legumes o quanto necessário. Tenham práticas, né, que gerem vida aí pra vocês, tá bom? Um beijo da Nutri, que eu já estou chegando no meu destino. E até a próxima carona. Um beijo.